Como vocês estão? Estamos começando mais uma live aqui da Jovem Gênios. Hoje o tema tá muito, mas muito, mas muito, muito legal com um convidado fora de série. Um cara que eu admiro demais como educador, pela visão que ele tem. Então, se eu não fosse vocês, eu não perderia de forma alguma. Gente, seja muito bem-vindo a Fernanda, Lucas. Vou dar uma acenada aqui para vocês. Ó, Neme, o Ian, Cristiano, sejam muito bem-vindos. Galera, tem essa setinha, né? Clica nela, nessa setinha, e envia para todo mundo que não pode perder essa live, que quer entender como que a gente aprende a aprender, né? Que é o tema de hoje. Então hoje a gente vai falar sobre isso, né? Eu vou esperar o nosso queridíssimo Edu Valadares entrar para a gente poder conectar ele aqui na nossa live, tá? A gente sempre espera ali de 5 a 6 minutinhos para poder notificar todo mundo que começou a live, que ela já está aqui, tá? Sejam muito bem-vindos. O Edu já entrou também, eu vou colocar ele aqui para poder a gente um pouquinho mais. Coisa boa demais, gente. Estamos aguardando aqui o Edu. Ele já está entrando. Coisa boa. Salve, grande! Salve! Salve, meu querido. Como você tá, cara? Tudo bem? Tudo ótimo. Muito prazer. Pô, cara, eu tô bem, cara. Prazerzaço estar falando contigo. Pô, cara, a última vez que eu falei contigo, que a gente conversou, tu tava com o cabelo pequenininho, pô, agora tá estilosão. Gostei, cara. Estilo black, amigo. Estilo black. Honrar minhas raízes aqui do meu Black Power. Coisa boa, coisa boa. O meu, cara, caiu, tá caindo, eu tive que raspar o teto, não dava ruim. Eu tive essa experiência em 2018, eu raspei bastante a cabeça, deixei a máquina zero, passava gilete mesmo. Aí em 2018, eu falei assim, poxa, o que tá faltando para deixar o cabelo crescer e experimentar? Aí virou uma chave assim, cara, nunca mais quero cortar o cabelo, quero deixar o cabelo crescer total. Assim, ele tá num tamanho grande, mas espero crescer um pouquinho mais e manter depois aí nessa estrutura. Dá um trabalho danado, a maior diferença da época que eu tava carecão, que também dá trabalho, raspar a cabeça toda hora. Mas Pô, dá, cara. tô bem feliz, tô bem feliz. Bom demais, bom demais. Coisa boa. Cara, obrigado aqui por tá conversando aqui comigo. A galera já tá falando aqui, ó, cabelo massa, Edu. Também achei que tá massa. Tá empoderado, gostei da ideia. Obrigado aí, todo mundo. Edu. Cara, muito feliz de estar aqui conversando contigo. Eu, como professor, como educador, né? Pô, tu é um dos grandes exemplos de visão. Já vi diversas palestras, diversos vídeos. A gente tem diversos amigos em comum que têm uma visão muito transformadora sobre educação. Então, assim, te agradeço muito por estar aqui, por estar conversando com várias pessoas, com vários educadores. Tenho certeza que a gente vai agregar muito valor na vida da galera, que é o que a gente pega, né, como educador, a nossa missão de transformar a educação brasileira de ponta a ponta. Então, a gente precisa disso cada vez mais, né, desse movimento. Então, cara, obrigado por estar aqui, de verdade. E a gente começa sempre fazendo aquelas honras, né? Quem é o Edu Valadares? Legal. Essa ideia do... Aí é solto, cara. Pode falar o que quiser, tá? Não tem padrão nenhum. Aqui é todo mundo informal, bem tranquilo, tudo tranquilo. Perfeito. Antes de mais nada, antes de me apresentar, agradecer, dizer que é um privilégio, uma honra estar aqui com vocês. Vocês fazem um trabalho super bacana aqui no perfil do Jovem Gênios e desejar aí super sucesso na jornada de vocês e dizer que não só hoje na live, mas eu estou super aí à disposição de contribuir com trabalhos com vocês, no sentido de apoiar. Eu venho de uma estrutura de estudo, de escola, de ensino e de trabalho, que educação sempre foi colocado muito como algo conservador, parado, professor com uma visão relativamente atrasada das coisas. E eu quero me colocar à disposição no sentido de que eu venho fazendo aí um trabalho muito no sentido de tornar e colocar o jovem em primeiro destaque, né? Então, acho que o perfil já tem um nome excelente, Jovens Gênios, e é isso. Então, para eu começar a me apresentar, depois de agradecer, eu quero fazer um pedido para o pessoal que está aqui assistindo, para a gente mandar essa live que está rolando aqui agora para um amiguinho, pelo menos, uma amiguinha, pelo menos, para assistir junto,
Vou dar uma dica para todo mundo. Quem não sabe, aqui embaixo tem um aviãozinho, uma gaivotinha, que você pode mandar para um amigo, para uma amiga sua. Os últimos contatos aí com quem você trocou um direct, manda aí para 2, 3 pessoas. Ó, não precisa escrever nada, só manda. Isso faz também com que a nossa live chegue a outras pessoas. E vamos prestigiar o trabalho dos Jovens Gênios, que está aqui sempre, fazendo tudo com muito carinho. E sempre que vocês puderem também dar uma curtidinha aí no coraçãozinho, faz essa live chegar a outras pessoas também. Enfim, agora para me apresentar de fato, eu tenho um costume de me apresentar e quero até ensinar isso para quem não conhece. Eu não vou começar dizendo o que eu faço. Eu gosto de começar dizendo quem eu sou. Quando a gente pergunta para o outro quem é você, tá errado esse negócio. Ah, eu sou repórter, jornalista, sou nutricionista, sou professor, sou médica, engenheira. Não. Você é quem na fila do pão sem esse rótulo? Isso é um rótulo do que a gente faz. Então, bora começar a aprender uma nova maneira de apresentação? Então, vamos lá. Eu sou um cara super bem-humorado, otimista, nascido no subúrbio, tenho 42 anos, subúrbio do Rio de Janeiro, né? Até porque muita gente aqui deve estar Tá de assistindo essa Juazeiro do live. Norte, cara. Oi? Aqui eu sou de Juazeiro do Norte. A menina acabou de mandar aqui, ó. Sou de Juazeiro do Norte. Então, Exatamente. Tem uma galera aqui de outras regiões, sem ser Rio de Janeiro, então mandar um salve aí para a galera fora do Rio. Mas eu sou do Rio de Janeiro, nascido no subúrbio do Rio, e vejo que essa coisa de falar da origem, inclusive, também é muito importante. Eu sou um cara apaixonado por educação, comecei a me envolver com educação quando decidi minha carreira. Minha história é muito interessante. É melhor falar Bernard? Bernard. 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 A minha história é muito interessante, Bernard, porque eu não queria fazer educação de cara, ser professor. Eu tive uma trajetória que eu escolhi uma vez na vida botar medicina como carreira. Medicina. E eu não fazia ideia nem o que era medicina. Depois que eu fui entender que a minha escolha para medicina é porque eu queria satisfazer os meus pais. É uma longa É a mesma coisa história. comigo. Igual. É uma longa Eu história. também demorei um tempo, cara, para poder me encontrar como educador e empreendedor, né? É muito pela minha família. Eu sou nascido e criado em Mesquita, na Baixada Fluminense. Eu sempre falo isso, em todos os lugares que eu vou. E tem aquela coisa de os rótulos das profissões que trazem segurança. Minha família achava que eu tinha que ser médico militar. E aí eu tentei durante muito tempo acreditar nisso. E, cara, não tem nada a ver com na minha essência, com o que eu sou de verdade, sabe? A minha explicação é outra, porque na verdade eu pensava que se eu dissesse que estava fazendo medicina, eu mostraria para minha mãe e para o meu pai que eu tinha valor. Aí quando eu disse que é uma longa história, é porque minha educação foi uma educação muito comparativa entre mim e a minha irmã. Minha irmã é mais velha, então minha mãe sempre dizia que tudo que ela falava, minha irmã fazia e eu não. Eu era o rebelde, eu era o crítico, eu era o questionador. Então minha mãe dizia, vai estudar música. Eu fui obrigado a estudar música, Bernardo. Eu não queria estudar Sério? instrumento musical. Minha mãe mandou estudar instrumento musical. E aí foi uma experiência assim, muito interessante na minha infância, adolescência, ter feito coisas que eu não queria escolher. Né? Isso é muito comum. Eu converso com muitos jovens, com muitos adultos, com uma galera aí de diferentes idades e muita gente hoje está com seus 30, 40, 45 anos e olha para trás e fala, não, eu queria ter feito isso, mas o meu pai na época disse que não. E aí eu queria ter feito medicina porque minha mãe me comparava muito à minha irmã e eu cresci muito com esse sentimento de um dia eu vou mostrar para os meus pais que eu também sou foda, que eu posso conquistar as coisas. E aí botei que eu queria fazer medicina. E aí eu tentei uma, duas, três vezes e não era nada disso. Assistindo a aula num cursinho de um professor, uma voz conversa comigo e fala, Eduardo, para ser médico, meu filho, na tua estrutura social, eu vim da classe média baixa, hoje eu sou classe média alta, você vai demorar uns 10 anos, cara, para você virar médico, ter o teu nome no consultório. Seus pais não têm essa estrutura para te sustentar até lá. Você é um cara que tem que estudar e entrar no mercado de trabalho quanto antes. Não deu outra, Bernardo. A voz apontou assim para frente e falou, você tem que ser professor igual esse cara aí que está dando aula.
Você vai ser um baita professor porque você nasceu para ser comunicador. Aí aquilo explodiu minha cabeça. E aí eu decidi fazer letras, tenho muito orgulho. Minha formação única é em letras pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro. E aí foi muito interessante porque minha vida realmente ela deu uma catapultada. Para quem não conhece catapulta, aquele objeto que pá, te lança. O que aconteceu, Bernardo, foi que eu comecei a estudar e a trabalhar ao mesmo tempo. Primeiro período estudando na faculdade, primeiro período já trabalhava. E aí acordava 5h20, 5h30 da manhã, dormia 11h30, meia-noite, porque eu saía do trabalho de manhã e de tarde, eu fazia monitoria num cursinho pré-vestibular, e à noite eu estudava. Tu fazia. E aí minha vida sempre foi muito corrida, sempre foi muito agitada. Legal falar sobre isso, porque agora eu vou chegar ao que eu faço, então, hoje. Acabou que eu virei professor, peguei uma experiência de ser professor do ensino fundamental e ensino médio, mas depois eu acabei sendo definitivamente professor de terceiro ano do vestibular e cursinho. E eu fiquei muitos anos sendo professor de gramática, literatura, redação, ensinando a galera a atingir notas satisfatórias para ingressar numa UERJ da vida, numa UFRJ, numa Unirio, numa UF, faculdades públicas aqui do Rio de Janeiro. E aí você tem uma hora que você vira uma máquina de dar aula. Então eu era professor de dar 50 tempos semanais. Uma máquina de falar, uma máquina de se comunicar. E aí fazer aquilo de olhos fechados, porque você repete todo ano, repete. Chegou uma hora que a escola onde eu trabalhava me ofereceu um cargo de gestão, 2011, e aí eu virei gestor de pessoas. E o que isso significou na prática? Eu comecei a contratar pessoas, demitir pessoas, e aí simplesmente gerenciar comportamento, e aprendi isso tudo na prática, na marra. E aí chegou uma hora que eu dava aula, gerenciava pessoas, e eu era autor de material didático. E eu trabalhava muito. Tem várias explicações para isso. Eu perdi meu pai faleceu, minha mãe faleceu, minha irmã casou, eu fiquei sozinho. Fui morar sozinho, tive que aprender na marra também como se mora sozinho. E aí foi legal pra caramba, porque eu também acabei depositando muita coisa no meu trabalho. Então eu queria trabalhar o tempo todo para não ficar em casa sozinho, até para eu poder também migrar de questão social. Como eu disse, eu vim de uma classe média baixa e eu queria ter ascensão social pelo meu trabalho. E aí foi legal pra caramba, porque eu conquistei muita coisa na vida, fiz muito amigo, aprendi coisa demais. Mas chegou uma hora, Bernardo, que a vida mostrou assim: Eduardo, você vai ficar até 50 anos nesse ritmo? Você não aguenta. Tuas pernas estão cansando, sua garganta está cansando. E aí também caiu uma ficha. Escolas estão certas? Escolas ensinam corretamente? Eita! E aí, Bernardo, caiu o seguinte Pra que questionamento. serve a escola? A escola serve para quê no fim do dia? Se ela não atende a universidade, se ela não atende o mercado de trabalho, se ela não atende a formação do cidadão. E Para aí, que simplesmente, funções serve a escola? Eita! eu vi que a escola é Essa burocrática. pergunta é boa, hein? Eu vi que a escola é burocrática, atrasada, incoerente. E aí, simplesmente, eu virei e falei: tá na hora de mudar essa parada. Pedi demissão. Eu tentei, com a minha energia, mudar o ambiente que eu estava, não consegui. Foi melhor pedir demissão. E aí eu fui adquirir uma experiência no mundo online. Eu que bati na porta e pedi para trabalhar na plataforma do Descomplica. E o Descomplica é o grande responsável pela minha maior catapultada da minha vida. Legal. Eu sou muito grato. Eu sei que você outro dia teve um papo com o Mark Fishman, foi? O Fishman. Uhum. A gente está fazendo, na verdade, terça-feira que vem tem até a segunda episódio. É uma série. Marco eu conheço também. Eu era monitor quando o Marco era professor, cara. O Marco é sensacional. O Marco é um gênio. Quem não conhece aqui, procurem, por favor, depois Mark Fishman. Mas o fato é que eu aprendi demais. Eu exercitei na prática o tema dessa live. Porque isso, Bernardo, é um tipo de inteligência, cara. Não é todo mundo que está disposto a deixar um trabalho onde eu estava há 16 anos, 16, isso foi em 2014, eu tinha zona de conforto, eu tinha 3 salários,
eu tinha estabilidade, eu tinha um nome construído para uma aventura. Ah, vamos ver se vai dar certo ali. E deu muito certo. Minha vida mudou pra caramba. Parabéns, cara. Parabéns. Eu saí para ganhar menos financeiramente. E aí foi ótimo, porque eu aprendi também algumas chaves, como sucesso no trabalho, na carreira. Não é só a coisa da grana. Eu aprendi, cara, vocabulário. Eu aprendi a me comunicar com empreendedores, designers, marqueteiros, pessoas que trabalham com produto, com programação. E aí minha cabeça deu uma evoluída absurda. E aí eu comecei a fazer ligação, video call em inglês com gringo. E eu falei assim, caramba, eu tenho que estudar, eu tenho que ler, eu tenho que me preparar. E aí o Marco é um grande incentivador nesse processo, é um grande mentor na minha carreira. Ele, Eduardo, lê isso aqui. Eduardo, estuda esse livro. Eduardo, devora essa escritora. E aí eu fui. E minha vida deu uma mega virada. Mega virada. E aí eu comecei a olhar para fora do Brasil. E aí eu fui convidado pelo Descomplica a participar de um evento nos Estados Unidos para assistir um evento de educação, só para ficar assistindo. Bernard foi a melhor coisa que eu fiz. Um evento em Austin, no Texas, chamado South by Southwest. Foi um grande desafio. Eu sei inglês, mas aquele inglês assim, basicão de ler, entender, 80%, 90%. Eu não sou, como a gente fala mesmo, proficiente, né? De estar falando inglês todo dia, toda hora. Eu dava aula de português, de gramática. Aí eu fui para assistir, me encantei com o evento. E esse evento carimbou minha vida, falando assim, tua vida agora mudou. Eu voltei desse evento nos Estados Unidos com uma vontade de quero estar aqui neste evento ano que vem, só que palestrando. Por quê? Quando eu fui para o Descomplica, eu inventei uma disciplina. Eu inventei uma disciplina chamada Guia do Estudo Perfeito. O Guia do Estudo Perfeito. Eu já vi alguns vídeos. É o quê? Eu vi alguns vídeos. Eu já vi alguns vídeos do Guia de Estudo Perfeito. Me ajudou quando eu fiz a minha entrada ali na graduação. Sim. Porque, Bernardo... Significativamente me ajudou. Porque, Bernardo, o que eu pensava? Se eu criticava a escola, eu tinha que ser agora um primeiro a criar alguma coisa. E aí eu estudei muito. E aí eu fui estudar hábito, metodologia, ciência da felicidade, várias coisas. E eu criei uma matéria que já existe lá há 5, 6 anos no Descomplica e está ajudando aí milhares de jovens a estudar melhor. Eu tenho uma tese, quem sabe estuda menos, aprende mais. E aí eu falo de 4 principais valores: autonomia, criatividade, colaboração e confiança. E aí, simplesmente, eu levei isso, Bernardo. Fala. Vou complementar. Assim o cara deixa de ser um aluno e vira um estudante. Isso aí, meu parceiro. Boa, mandou bem. Deixa de ser aluno e vira de verdade um estudante. Aluno é passivo, estudante é ativo. Ativo. É isso. Mas, ó, quem me ensinou isso a primeira vez foi o senhor Mark Fisman. Deixar isso bem claro, ok? Foi ele que me deu esse início aí, explicando essa analogia, inclusive. Aí eu fui para os Estados Unidos como um desafio. 2017, eu peguei avião, fui para os Estados Unidos para me apresentar em inglês, sozinho, por 25 minutos, para falar sobre Autonomy to the Students. Autonomia para os estudantes. Ou seja, eu levei o JEP do Descomplica para mostrar nos Estados Unidos. E aí aquilo ali foi uma grande virada de chave também na minha carreira, porque aí eu voltei para o Brasil de novo, né? Eu já tinha ido no anterior para assistir. 2017 eu continuei indo lá assistindo, mas eu também fiz a minha palestra. Quando eu voltei, Bernardo, cara, é isso. Eu posso ser mais. Então eu quero fazer um break aqui, porque a nossa live tem como aqui a temática da aprendizagem. E, em geral, quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente se sente, às vezes, muito limitado, limitada. Ah, não vou conseguir isso, não. Essa parada aí é de outro mundo. Isso aí não é para mim, não. Isso aí é para aquela galera lá que estuda pro IME, aquela galera lá que é mega nerd. Não, não é para mim, não. E não é isso. Eu aprendi muito por experiência pessoal a acreditar mais em mim. Então, 2017 foi um ano muito crucial na minha jornada, porque foi o ano que eu passei a ter autoestima. Porra, eu sou foda, irmão.
olha de onde eu vim, olha a minha trajetória, olha as minhas escolhas, olha o que eu fiz, olha onde eu estou chegando. E aí, 2017 para cá, cara, eu comecei a abraçar o mundo de outra maneira. Abriu, né? E aí, simplesmente, eu fiz palestra TED. Eu, em 2018, lancei um livro pela Amazon. E é legal, porque quando você começa a se expor, a se apresentar... É um mundo sem volta. É um mundo sem volta. É um mundo sem volta. É uma Não volta. energia. Não dá igual. É uma energia. Então, as pessoas Não te consegue. convidam, as pessoas te consideram, as pessoas passam a ter respeito. E aí, minha vida, minha trajetória, ela deu uma grande mudada. Eu quero dar um salve aqui, que tem uma amiga minha aqui nessa live, chamada Maria Natália, é que eu li rápido, Maria Natália. Ela está em Madrid, simplesmente. Ela estuda fora do Brasil há mais de 5 anos. Ela já esteve em Viena, já esteve na Dinamarca, ela já esteve em vários lugares. E ela se tornou uma amiga minha. E eu estou mandando um salve para ela, porque de 2018 para cá, eu comecei a entrar muito em contato, Bernardo, com jovens brasileiros que estudam fora do Brasil, até para dar uma orientada, uma mentorada de como se faz para estudar melhor, sobreviver, entendendo outras práticas de ensino. Mas o fato é que eu quero agora fechar minha fala e passar de vez para você, estou falando bastante, ensinar a galera que a gente pode acreditar em ser mais. Eu acreditei muito em mim. Eu continuo trabalhando lá no Descomplica, mas antes eu tinha um cargo de gestão. Hoje eu não tenho mais. Eu deixei um cargo em 2018. Hoje eu sou apenas o professor lá, que dou aula do JEP e redação. Mas eu quis seguir uma carreira solo. Eu estou criando também todo um projeto meu. Por isso que na nossa apresentação aqui, quem ia falar hoje, está escrito lá designer de aprendizagem. Porque com essa trajetória toda que eu fui criando, eu me apresento hoje como um cara que estrutura metodologias de aprendizagem para jovens, adultos, alunos, pais, professores. Eu estou muito em contato com uma rede de professores, ensinando professores a se modernizarem, a pararem de reclamar dos alunos. Amanhã, inclusive, eu vou fazer uma live a 13h aqui no meu perfil, falando muito sobre isso, Bernardo. Amanhã o tema da live é sobre esse livro aqui, Educação, Escola e Docência. Do Mário Sérgio Cortella. Simplesmente do nosso queridíssimo Cortella. Esse livro, inclusive, é fantástico. O subtítulo é Novos Tempos, Novas Atitudes. Logo de cara ele começa dizendo: me espanta um pouco aqueles professores que ficam dizendo: ah, que saudade daqueles alunos de antigamente. Meu Deus, os alunos de antigamente não existem mais. Que saudade. Peraí. Por que saudade? De fato, os alunos de antigamente eram diferentes porque os tempos eram outros. O mundo mudou. Naturalmente. Os alunos mudaram. E por que você, professor, não está mudando? Então, cara, hoje... Essa é a pergunta, Gustavo. Hoje eu tenho um papel muito grande de querer mostrar para os professores, cara, você precisa aprender certas coisas. Sai da tua zona de conforto. Para de querer ficar 15 anos fazendo a mesma coisa, como eu fiz, e achar que você só vai ficar repetindo sempre a mesma coisa, sabe? Então... Muito nesse contexto, né, do continuar fazendo, é um pouco contraditório, porque quando a gente vê qual a maior qualidade que um professor tem, e maior ação e responsabilidade de um professor, não está correlacionado a algo automático, né? Eu costumo brincar dizendo sempre ao longo da minha trajetória que nós somos artistas e que cada professor se diferencia pela sua verdadeira essência. Se você reproduz só as coisas de uma forma automática, você perde a sua essência nesse processo. Isso é muito ruim, cara, porque é totalmente contraditório ao que ele até deseja. Isso passa por uma jornada de autoconhecimento. Quando você comentou, eu estava aqui conectando, porque eu também tive alguns pontos de ruptura muito grande, né? Veja, né? Eu sempre fui visto como, cara, ele vai salvar a família, né? É meio que aquela coisa do, cara, ele vai vir ali e vai vir algo especial. Então eu sempre tenho essa carga de cobrança, né? E teve um momento muito legal, eu fazia engenharia química na FRJ, eu já me enganava achando que eu ia ser engenheiro, eu queria ser professor mesmo, né? Mas tem aquela pressão de, olha, você é engenheiro, químico, pô, pela FRJ, aquela coisa toda. E eu fui fazer Ciências Sem Fronteiras na Alemanha. E aí, quando eu cheguei lá na Alemanha, cara, e aí, cara, eu fico parando a pensar que eu saí daqui, cara, eu não sabia falar oi, tudo bem em alemão, cara.
eu sabia completar a palavra, que o teste era completar a palavra. E foi totalmente diferente o primeiro dia que eu tava lá do que eu tinha imaginado, cara. Eu fiquei desesperado, cara. Eu cheguei lá, comecei a chorar. Eu não sei nem lembro como eu cheguei na estação do trem. Eu falei, cara, eu não tô entendendo a estação onde que eu tenho que ir. Olha onde que eu tô, olha o que eu fiz. E é isso, cara, é enriquecedor demais. Porque vai você se acreditar em você mesmo. Porque o cara que chorou quando chegou foi o cara que, quando eu tava estagiando numa empresa alemã, vendeu 1,5 milhão de euros em alemão. Então você vê ali, tipo, olha o domínio, sabe? E aí é legal demais, cara, porque você vai se conectando, você vai conhecendo um mundo que te traz tolerância, te traz empatia, te traz autoconhecimento, te traz respeito. E tudo isso te empodera a falar, cara, eu quero mais, eu quero aprender mais, eu quero ter problema para ressignificar e crescer. Eu agradeço a dificuldade que aparece para mim, porque com ela me traz crescimento, cara. E eu acho muito legal a gente conversar sobre isso, fugindo até de aprendizagem, porque é muito legal isso. Isso é uma das coisas, cara, que você faz muito bem de ponderar assim, de trazer uma inspiração. Porque você foi já inspiração para mim em diversos momentos. Obrigado. Né? Em diversas situações. E eu tenho certeza que é para uma série de pessoas aqui. E é muito importante a gente falar sobre isso, tá? Mas sabe assim, obrigado, inclusive, pela sua contribuição. Deixa eu pegar um gancho aí do que você falou agora, porque não é questão de discordar, não. É só complementar uma fala tua, porque eu acho que é aí que mora a grande sacada que tem que existir nesse momento, inclusive, de pandemia. É desse livro a ideia que eu vou falar agora, e amanhã, na minha live, eu vou explicar isso com calma. Nesse livro aqui, o Cortella usa uma imagem muito legal que ele fala assim, Bernardo, em todo momento de crise, a gente está vivendo uma situação grave. E grave é uma palavra muito legal. Ele que fala isso. Que o radical da palavra grave, de grave, você tem grávida. Gravidez. Você, de uma certa maneira, está vivendo uma situação grave. Então, ele associa grave com gravidez. E aí a lição que ele diz é, de toda crise, nascem coisas. Em todas as crises, a gente engravida de um processo. Então, quando as pessoas vêm na quarentena, claro que o mundo está passando por algo super e ultra delicado. Eu tive corona, eu fiquei 15 dias em casa, mal, muito doente. Tive problemas de respirar, tive febre, tive dores. Agradeço os recursos que eu tive para poder me curar. Mas o fato que eu quero comentar é que, na verdade, essa coisa da aprendizagem vem disso. A gente aprende mais quando a gente está num momento de crise, que é justamente quando a gente engravida para colocar para fora depois um processo. Por causa disso, então, o que eu queria complementar a tua fala é que eu enxergo que gravidez, gravidade, crise, está muito associada à palavra que eu uso pra caramba aqui nas minhas redes sociais, a tal da vulnerabilidade. Você, quando quis ir para a Alemanha, você saiu de uma zona de conforto para assumir um risco. O que é definitivamente o raio da vulnerabilidade? Assumir risco. Quando eu saí, pedi demissão do colégio em que eu trabalhava no Rio de Janeiro e fui trabalhar no Descomplica, eu ficava assim, Bernardo, mas vai dar certo? Será que vai funcionar? Mas será que eu vou me adaptar? Porque o pessoal que está assistindo, eu era professor presencial, eu tinha 100 alunos na minha frente. Eu dava aula com o microfone para 100 alunos. Eu saí da sala de aula, Bernardo, e fui para um estúdio. Só que no estúdio eu passei da aula para 1.500, 2.000 alunos. Só que eu não os via mais. Aluno em Fortaleza, aluno em Porto Alegre, aluno em Curitiba, aluno em Brasília, aluno em Maceió, aluno no Rio. E todo mundo na câmera. Mas peraí, como é que se dá aula na câmera? Aí eu aprendi, me desenvolvi, pá, tô aí. Então, a vulnerabilidade, Bernard, é justamente esse lance de sair da tua zona de conforto para querer ser mais. Para se desafiar. Sempre. Por isso. Porque é isso, cara. Aprender é algo tão primitivo à nossa essência. A gente precisa tanto aprender, né? Que tem aquela velha máxima, né? Einstein falava: se eu não aprender nada mais, não faz sentido eu viver. Isso aí. Eu preciso
aprender para continuar vivendo. Isso aí. O maior sinal que a gente tem de vida, de estou vivo, é porque eu estou aprendendo, é porque eu estou tornando cada vez mais, eu estou me tornando algo melhor. Então isso é muito interessante, a gente começar a entender até aprendizado como isso. Porque quando a gente se critica, muito numa fala inicial sua, de para que a escola serve, né? Esse ponto, se fosse centrado no aluno de fato, porque ó, todas as teorias pedagógicas que eu li até hoje, tu teve alguma que você falou, não, eu ignoro todos os estudantes. Nenhuma, cara. Todas elas consideram. Mas qual de fato realmente bota o aluno no centro do aprendizado? Qual de fato? Qual de fato importa na essência do ser humano, cara? Qual de fato está centrado em desenvolver você como cidadão? Porque se eu te desenvolvo como cidadão e ser humano, cara, não importa se você vai ser médico, se você vai ser engenheiro, se você vai ser comunicador, se você vai ser designer de aprendizagem, se você vai ser empreendedor, não importa. Tu vai ter sucesso e você vai ser feliz. Vai ser realizado. Vai ter motivo de você olhar e falar, caramba, o que eu faço tem um porquê. Eu tenho um propósito para isso, né? E tudo melhora quando a gente tem essa pegada do propósito. E aí o mais interessante quando a gente fala de aprendizagem, e que a gente ignora, é o fato, por exemplo, do nosso aluno estar interessado ou não naquilo, cara. E aí é uma premissa básica de aprendizagem, né? Porque se você não está interessado, você não consegue se desenvolver. Mas aí o ponto que você está tocando, que é onde eu queria desenvolver a tal da vulnerabilidade, é esse gancho todo que você está fazendo, mas está faltando só entrar no mérito aí de uma palavra mega importante no campo da aprendizagem. Você falou bem. Tem que ter um interesse. Eu já vou falar a palavra que eu quero falar, mas antes, eu quero lembrar de uma analogia que o Rubem Alves, que foi um grande pedagogo, para quem está aqui assistindo essa live, deixa eu fazer uma proposta aí para todo mundo. Digita no Google Rubem Alves. Vocês não vão se arrepender. Rubem Alves. Assiste a umas entrevistas que ele deu, tem no YouTube. Você vai ver o que é o que a gente chama de mestre. Uma pessoa que fala e fala bem. Dito isso... Cara, aquela... Fala. Tem uma entrevista, inclusive, aproveitando para a galera focar e tentar buscar, que ele traz uma analogia do jardineiro, da filha do jardineiro, e por que ela aprende. Cara, é fantástico. Gente, por favor, não saia agora. Sai daqui a pouco, quando acabar, você vai lá e joga no YouTube. Vai direto. Rubem Alves. Pronto. Isso. Senta e assiste. Vai valer a pena. Tá garantido. Tem o selo de... Ele tinha uma analogia, Bernardo, que ele falava assim, é muito fácil levar a égua até o meio do ribeirão quando ela está com sede, querendo beber água. Agora, tenta levar a égua até o meio do ribeirão para beber água quando ela não está com sede. Por mais que 10 homens a empurrem, ela não sai do lugar. Por quê? Porque ela não está com sede. Ela não está a fim de beber água. Para quem sacou, aí ele completa. Da mesma forma, crianças, quando vão para a escola, precisam ter vontade de aprender. Está faltando, Bernardo, de novo, na relação das escolas, a relação de prazer. A relação da vontade de aprender. Mas aí a gente está vivendo um grande conflito. Como é que eu estou numa era digital, querendo aprender os conceitos ainda da era industrial, que os meus pais aprenderam, que os meus avós aprenderam, ou seja, o conteúdo é o mesmo, o formato é o mesmo, mas o mundo todo no entorno mudou. Menos a escola. E aí o meu conceito... Tudo mudou, cara. Tudo. O meu conceito aqui tudo. É uma visão de comportamento do professor e do pai, da mãe. Eu assisto direto programações na TV, entrevistas. Outro dia teve uma programação no Fantástico da Rede Globo de um quadro bem interessante. Meu filho nunca faria isso. E aí teve uma matéria sobre cola. E aí a repórter perguntou para a mãe: você acha que sua filha cola? Vamos ver se ela vai colar? Vamos criar aqui uma situação para a gente avaliar se ela vai ou não vai colar. E aí nessa entrevista, no desdobramento, a mãe dizia: não, porque minha filha, eu exijo dela muito em casa. Eu falo para ela que ela tem que tirar 9, no mínimo 9, ou 9 ou 10. Senão não sai com os amigos no final de semana. Aí você guarda essa imagem. Aí a repórter perguntou: mas a senhora tirava 9 na época da escola? A sua nota era 10? Ela: não.
Eu tirava menos, mas assim, minha mãe era muito exigente. Então eu também sou exigente com a minha filha. Dito isso, aonde eu quero chegar para fechar essa fala, que é a mais importante dessa live. A gente precisa mudar a forma como pais e professores enxergam a relação com o aprendizado. E aí a frase que eu quero falar, que eu não disse até agora, que associa educação, aprendizagem com vulnerabilidade, é no meio. O erro é a maior oportunidade de aprendizado. Não é que Cara, eu tô rindo. Não é que o pai tem que bater palma pro filho quando ele tirou 4, 5. Mas é dizer, que bom, minha filha, que você se esforçou e pelo menos tirou 5. Mas chega aqui, vamos entender? Senta aqui. Por que essas 4, 5 questões aqui erradas? Vamos entender qual foi o procedimento que você errou? Vamos tentar na próxima tirar 7? Vamos tentar tirar 8? Tem um problema muito grave proveniente disso, Bernardo. A ditadura do sucesso. A ditadura de que você tem que se dar bem o tempo todo. E ninguém te estimula, como na vida de empreendedor, como você é e que eu também sou. Tu vai errar pra cacete na vida. E que ótimo! E que ótimo! Mas pelo menos eu não tenho medo de arriscar. O que essa ditadura do sucesso ela acaba gerando, Bernardo? Travas, bloqueios. Ai, meu Deus, amanhã tem prova. E minha mãe disse que eu tenho que tirar 9, senão eu não vou poder ir à festinha com a minha amiga. Sabe? E aí, eu fui professor de sala de aula. 16 anos eu posso falar. Você gera no aluno um comportamento de medo. A escola é um ambiente que aprisiona. É um ambiente que satura. É um ambiente de cobrança. Eu nem aguento olhar para o professor porque o professor me dá medo. Ele é o carrasco da nota vermelha. Isso precisa mudar há muito tempo, cara. Ao mesmo tempo, eu sou professor de redação e eu ensino um negócio chamado dialética. Eu não estou dizendo que a escola tem que acabar. Não é isso. A escola tem que renovar. A escola tem que se adaptar. A escola tem que parar e entender que alunos sentados em fileiras olhando para a nuca e a única referência do saber é o professor, isso é década de 70, parceira. Isso é século XVIII. Ih, vai lá longe. Eu digo que a escola de hoje é como se o aluno ele tá ali no século XXI com o celular dele. TikTok, ele tava no TikTok, tá? Ele tava no TikTok. Aí ele fez uma dublagem no TikTok. Aí ele abre a parte da sala, tem uma frase. Seja bem-vindo ao século XVIII. Senta aqui numa prisão, meu filho. Vem ser preso. Vem comigo ser preso, pô. Vamos sentar aqui, ó, todo mundo nessa jornada. Todo mundo dessa forma. Vamos privar seu conhecimento. Né? Vamos aqui, ó, vamos te controlar. E aí isso é totalmente antagônico, cara, ao processo de aprender. E tem vários pontos na sua fala, porque eu comento muito isso com a minha equipe pedagógica, os professores da formação da Jovem Gênio e tudo mais, do poder do erro, cara. A gente perde uma premissa, e aí é legal, a sua fala, por exemplo, em relação ao pai, à mãe e ao professor, ele vem de uma coisa que eu falo há muito tempo, cara. O professor precisa de 2 coisas para poder ser um professor fora de série. A primeira coisa que ele precisa é, cara, se eu fosse aluno, eu ia gostar dessa parada que eu tô fazendo aqui? Primeiro ponto. Segundo, é verbalizar. Eu tô aqui para te ajudar. E não adianta a gente, por exemplo, querer que o nosso aluno fique 2 horas aqui com a gente, seguidamente, num processo, se a gente também não fica, cara. O mundo é conectado, o mundo é mais rápido. Cara, quando eu vou buscar algum conhecimento, eu jogo no Google. Por que eu quero que meu aluno não jogue no Google, cara? Quando eu jogo no Google, eu leio artigo russo, eu leio artigo em francês, eu pego referência do que os caras estão aplicando na China, Por que eu não faço isso com o meu aluno? Por que eu acho que eu sou o detentor do conhecimento? Eu não sou. 90 anos de vídeo de alta resolução em um dia. É o que a gente produz, cara. É isso. 2,5 de bytes. Então não tem como tu ser referência do conteúdo. Não tem como ser referência do mediar, do conduzir, do desenvolver. E o meu questionamento é muito até quando, cara? Porque 40% dos alunos de 13 a 17 anos têm síndrome do pânico, ansiedade, depressão. Coisas que são... Cara, a gente tá falando de 40%. Você tá falando que se tivesse 10 aqui, tem 4 que tem algum problema. Edu, é uma criança. Até quando, cara?
E aí eu vejo muito nessa questão do grave, da gravidez, que é uma oportunidade, cara, da gente errar com uma desculpa, sabe? Tipo, eu não sei o que é isso, eu nunca vivenciei. Então me deixa experimentar, me dá essa ideia, deixa eu experimentar um pouquinho, que aí tu pode errar mais, você tem mais aval. Mas a gente precisa errar. Porque foi assim que nasceu a anestesia, foi assim que nasceu a energia elétrica, foi assim que nasceu a penicilina, foi errando. Então, Por que que a gente ignora o livro dentro da escola, cara? exato. Tem uma coisa aí muito importante nessa sua colocação de foi assim que a gente inventou, que a escola, né, deixar muito claro aqui para todo mundo que esse papo aqui é mega importante no sentido de avisar, comunicar o que está acontecendo. Tem uma coisa que as escolas perpetuaram com o tempo, e eu me coloco nesse papel, que eu fui esse professor que, por anos, eu ensinei o aluno a montar boas respostas, mas eu nunca ensinei o meu aluno a elaborar boas perguntas. Está aí a virada da parada com a coisa do erro. Eu, semana passada, Bernardo, participei de um evento de feira científica, Feira Brasileira de Jovens Cientistas. Foi um eventaço, sexta-feira passada à noite. E aí foi a primeira Feira Brasileira de Jovens Cientistas organizada pelos jovens, com os jovens participando online, conectando alunos do Brasil inteiro. E aí é legal nessa hora porque ciência no Brasil, jovens, parece até assim, ah não, essa porra não vai mudar não, Brasil, tem jeito não, tem solução não. E não venha me dizer que os jovens não estão correndo atrás e buscando. Estão. Então procurem depois aqui no Instagram, @FBJC_, Feira Brasileira de Jovens Cientistas. Tem jovem Que querendo legal. mudar o país, sim. É só se conectar. Pais, mães, professores e esses jovens que são brilhantes. Os jovens que me convidaram para o evento têm 18, 19 anos. A menina que me Que convidou legal. para o evento, eu posso falar menina porque eu tenho 42, ela tem a metade da minha idade. Ela tem um asteroide com o nome dela, Juliana Stradioto. Porque ela ganhou uma pesquisa e uma bolsa para estudar nos Estados Unidos. Conheçam Juliana Stradioto lá no perfil @FBJC_. Mas o ponto que eu queria comentar é que a gente não estimula e motiva o aluno a fazer pergunta. Baixa o braço, fica quieto aí, copia, porra. Não olha pro lado, não conversa com ele, não. Não, mas eu não estou conversando, eu estou perguntando para ele por que aquele processo também não pode ser o contrário. Eu só queria saber isso. Por que aquela fórmula ali não poderia ser o contrário? E aí tem uma coisa muito legal, né, que escolas gringas estimulam muito, mas no Brasil já está começando, que é o que a gente chama de PBL, Problem Based Learning, aprendizagem baseada em problemas. Bora trazer problemas para que o aluno arquitete ali uma sugestão de melhoria. Uma das habilidades que o presente, não é o futuro, que o presente está cobrando é a tal da criatividade. E criatividade não é ser original, inovador. Ser criativo é a tua capacidade de resolver problema. E aí... E combinar coisas diferentes, Isso. de contexto e cenário diferente, para resolver esse problema. Aí tu é criativo. Isso aí. E aí aqui... O Murilo Gun chama de combinatividade, né? Combinatividade. O Murilo Gun é um mestre. E aí aqui tem uma pessoa que se tornou minha amiga, porque a gente se conheceu num evento de educação. É a Patrícia Almeida. Ela está aqui participando ativamente, escrevendo pra caramba. Eu convidei ela para essa live. Ela escreveu aqui a última declaração dela. Educamos crianças do século XXI em escolas do século XIX por professores do século XX. Vou repetir. Essa frase é fantástica. Educamos crianças do século XXI em escolas do século XIX por professores do século XX. A Patrícia Bernard, depois você podia conhecer ela mesmo. Ela é de Brasília. Com certeza. Ela tem uma escola infantil que se chama Escola Sempre. Eu fui visitar a escola dela, porque eu estive em Brasília num evento, a gente se conheceu no evento. No dia seguinte, ela me convidou, fui conhecer a escola dela. E é uma escola que não tem portas, janelas, no sentido de controle e fechamento. É tudo aberto.
é uma escola cujo modelo de aprendizagem é muito focado, como alguém aqui perguntou, colocou, no aluno. Então, para todo mundo que gosta de educação, que gosta de modelos de aprendizagem, mandem depois uma mensagem para a Patrícia, ela vai adorar. A Patrícia ela faz um trabalho incrível, junto com a irmã dela, que é a Larissa. As duas são as organizadoras de uma escola que tende a ser uma escola disruptiva. E disrupção é uma palavra que hoje em dia as pessoas estão usando demais, mas nem todo mundo usa disrupção com o sentido certo. Eu gosto dessa palavra, concordo com essa palavra. É legal. Mas eu concordo que a Patrícia, que está aqui, ela está fazendo um trabalho incrível, sim, de mudar, romper. Romper é uma palavra forte, né? Quebrar um vínculo, fazer um rompimento. E ela está propondo uma escola de rompimento. Então, só para a gente não ficar, às vezes, num jargão de críticas sem fundamento, que a escola tem que mudar, que a escola tem que mudar. Tá, mas como? Bora buscar grandes exemplos. E nós temos grandes exemplos. Só nessa live aqui estou falando dos jovens e estou falando de professores que estão fundando novas escolas, buscando um novo modelo de educação. É isso, Bernardo. Cara, muito fantástico. Gente, me perguntaram se pode fazer pergunta. Óbvio, gente. Inclusive, o bloco das perguntas está chegando neles. Então, façam aqui para a gente poder responder. Edu, eu queria entender um pouquinho, queria que você falasse, cara, até por muita curiosidade, queria que você falasse um pouquinho mais do Drive. Pô, conta pra mim qual é a essência, qual é a ideia, pra galera conhecer também. Eu acho que é bem maneiro. Eu construí ao longo da minha jornada aí, depois que eu fui para essa busca de ser um designer de aprendizagem, que é para ser mais autônomo no meu processo, eu criei primeiro um curso chamado Sortir. Sortir é uma palavra francesa que significa saída, cujo slogan, Bernard, diz assim: tudo que você precisa aprender para ver o novo com outros olhos. Então, uso muito essa metáfora aqui dos óculos. Então, você está muito acostumado a ver o mundo de um jeito. E aí, o meu curso, a minha proposta do Sortir, é você ver o mundo com outro olhar. Peraí, tem que fazer faculdade mesmo com 18? Peraí, eu tenho que assistir aula desse jeito? Peraí, aprender assim? Esse curso levanta esses questionamentos. Esse foi o primeiro curso que eu fiz, na minha autoria, eu que montei tudo sozinho, chamado Sortir. Aí eu montei um segundo, em janeiro deste ano, chamado Drive. Drive também é uma palavra que vem aí do inglês, que traduz essa noção de dirigir, direção ou direcionamento, que talvez seja até uma palavra melhor. A proposta do curso é fazer uma espécie de terapia por meio da escrita. Eu elaborei da minha cabeça insana 20 exercícios. 20. E botei a galera no grupo de WhatsApp. E a gente trocava, eu passava desafios loucos, eu vou dar um exemplo aqui de um, e a pessoa tinha que escrever à mão, não podia digitar, num papel, a proposta do desafio. Então, sei lá, eu pedia para a pessoa escrever um texto de 8 linhas, cujo assunto fosse blá, 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 mas ela tinha que relacionar com uma metáfora de não sei o quê. Não era um exercício que a pessoa assim, chegava e respondia logo, ela tinha que parar, dormir pensando naquilo. Aí eu dava 2, 3 dias de prazo. Aí ela tinha que escrever, tirar uma foto e mandar para mim por e-mail, numa pastinha. E aí eu peguei os 20 exercícios do aluno e fui dando feedback. Só que o meu feedback não era de correção. Faltou botar vírgula, crase, nada disso. A proposta era no campo das ideias. Você não acha que a proposta que eu sugeri faltou aqui de repente? Mostrar mais como é que a Lua poderia ser assim, assado. E aí eram textos mais criativos, lúdicos, gostosos de se criar, mas a partir de provocação. É um curso que você bota para fora sentimento por meio da escrita. Então eu trabalhava com música, eu trabalhava com poesia, eu trabalhava com obra de arte, com pintura. A partir desse quadro, escreve um texto assim sobre o assunto morte. Aí a pessoa, oi? Como assim? E ela ficava... Tinha gente que não conseguia entregar o exercício, o desafio. E aí eu tive essa experiência em janeiro. Só que aí depois eu fui trabalhar com uma experiência profissional que eu tive e tive que pausar esse curso, que eu nem chamei de curso, eu chamei de experiência criativa. E eu pretendo retomar em breve aí. Daqui a pouco, quem sabe, no lance aí uma segunda edição do Drive. É isso. Cara, inclusive, quando tu lançar, fala com a gente que a gente bota aqui nas nossas redes. A galera sempre tá aqui, os professores, eu particularmente quero fazer também.
que eu gosto dessas coisas meio diferentes, né? Essas coisas que fazem a gente refletir, Sim. dar uma cavada na gente, dar uma cavada no nosso processo. Fizeram uma pergunta aqui, Edu, para saber a sua opinião sobre. A pergunta foi a seguinte: a menina, acho que pelo que eu entendi, ela fazia economia. E ela respondeu uma pergunta numa prova, só que ela não usou a fórmula correta. Mas ela acertou o resultado. E aí o professor dela deu errado para ela. E ela queria saber o que você acha sobre isso. Legal. Eu gostei da pergunta. Legal a Foi bem pergunta. diferente. Eu penso que, de novo, professores estão estimulando encontrar uma resposta certa e não estimulando o raciocínio. Eu não gosto desse modelo, não concordo com esse modelo. Então, é o velho ensino para te mostrar o que é o gabarito da letra A, o que é o gabarito da letra C, para você fazer depois um vestibular, para você depois ingressar numa universidade. A gente tem há décadas um ensino focado em ensinar o aluno a fazer prova, mas não a perguntar. Professor, eu não cheguei à resposta certa, mas eu usei um raciocínio que faz sentido. Você pode olhar meu raciocínio? Ah, não, dá trabalho. É letra A ou letra B? O que você botou? Então você errou. Vai, estuda melhor, minha filha. Eu acho duas coisas sobre isso que eu quero colocar a partir do que você colocou. A primeira coisa, eu acho que isso é um pouco de medo da perda do controle, cara. Sim. Porque a partir do momento que algum aluno, né, e é muito daquela questão da posição hierárquica, né, da construção de professor-profeta, detentor do conhecimento. Alguém que está abaixo de mim, né, como um público, como meu aluno, como meu estudante, né, ele traz algo que é acima do que eu compreendo e do que eu trouxe como referência. Então, a minha primeira coisa é uma negação para que aquilo ali não gere tipo, quase uma revolta ao ponto de me desqualificar como professor e tudo que eu tenho como conhecimento. Talvez a primeira pergunta para essa professora que deu a nota errada foi ela saber quem ela é na essência dela e não pelo título que ela tem. Se ela tivesse quem ela é na essência, ela ia se libertar disso. E ela ia responder, falar, cara, que legal, ensina para todo mundo o que você fez. Exato. Que foi diferente do que eu. Então, acho que esse é o primeiro. Mas essa é a sua primeira visão, tem a segunda. A segunda visão que eu tenho é de uma coisa muito interessante sobre o movimento da universidade. Cara, eu fiz engenharia química, né? Edu, sabe quantas pessoas que entraram na minha turma de engenharia química na FRJ? 30, 40? Sabe? Não, 70. 70. Foram 70. Sabe quantos se formaram? Sabe, Edu? 12. 12 não, pô, 7. Você sabe quantos trabalham com engenharia química? Ninguém. Sabe? 2. 2, Edu. Dos 7 que não, dos 63 que não se formaram, é porque eles não tinham autoconhecimento suficiente para falar, cara, eu não quero ser engenheiro. E os caras mandam, e assim, os caras mandam outro nível, tá? Eles mandam pra caramba em outra coisa. Tem gente que fez gastronomia, tem gente que fez teatro, tem gente que virou comunicador. Ué, o meu sócio, cara, ele é engenheiro químico e, cara, o cara é a parte de tecnologia da Jovem Gênio. Ele falou, cara, eu me arrependi. Pra mim, Edu, faltava 15 créditos pra eu terminar a engenharia química. Eu não consegui, cara. Depois que eu descobri que eu tinha que empreender educação. Eu não consegui, cara. Eu tentei durante um ano, eu não consegui. Porque quando tu encontra o teu autoconhecimento do teu propósito, irmão, não tem como. Não tem como. Esquece. Dá muito ruim. Tu não tem como se enganar mais. É meio que abre um mundo que tu fala assim, cara, fica insustentável. Parece que tu tá, tipo, alguém te aforcando quando você vai contra você, contra a tua essência. Exatamente. É absurdo. É absurdo. É absurdo. O ponto que eu queria colocar, eu tive uma experiência, Bernardo. Mandar um salve aqui para o Insider Podcast. Sensacional. Pô! Quem tá manda um coração para mim. É o Nélio Xavier. Quem está a fim de descobrir, de repente, um podcast bacana para conhecer gente boa pra caramba, conheçam o Insider Podcast. Deixa eu fazer um comentário aqui, Bernardo. A gente já tem que fechar, né? Daqui a pouco acaba a live. Daqui a pouquinho. Infelizmente. Pode finalizar. Infelizmente. Fazer um comentário aqui dessa pergunta da nossa ouvinte aí que está participando da live. Eu criei um projeto há 3 anos, lá no Descomplica, hoje ele não existe mais, que era para alunos empoderarem outros alunos. Isso é um conceito que vem do inglês chamado peer learning. Eita, travou para mim. Calma, travou. Edu, volta. Não sei, galera, se travou o Edu, mas ele ia falar do peer-to-peer learning.
Pô, fantástico, inclusive. Vocês estão vendo ainda o Edu? Pô, gente, que pena. Ah, não maltrata meu coração. Mas eu vou complementar aqui Olha eu aqui. o que o Edu trouxe. Olha eu Travou? aqui. Voltou. Voltou. Voltei. Porra, agora Vou só voltou. fechar rapidão. Porra, Só eu tava fechar triste, rapidão. tava bom. O Tava pessoal tá bom. querendo Não comentar tava, sobre o não. exemplo de peer learning, porque essa coisa que você falou do professor não querer descer do palco, o professor não quer descer do pedestal. Ele não pode perder o controle, ele não pode perder o título. E aí, como é que uma aluna vai ensinar o restante da turma? Não, 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 sou eu que ensino nesse lugar aqui. Então, para a gente terminar, eu quero propor a todo mundo que está assistindo, teve muito adulto aqui, muita galera que, de repente, é da classe dos professores, dizer que eu estou super aberto aí a trocar um papo, a falar sobre isso. Eu penso que a gente está num momento de diálogo, é de ouvir, é de trocar. Mas os filhos que estão aqui, sejam mais provocativos no bom sentido com seus professores e pais, né? Quando seu pai questionar a forma como você está estudando, pergunta para ele se ele conseguiria estudar como você estuda. Então, eu não sou pai ainda, Bernardo. Estou querendo ser um dia, em breve. Mas, assim, é muito difícil quando pais reclamam, questionam o modelo dos filhos, mas nem eles mesmos conseguiriam fazer. Então, a gente precisa de uma educação menos hipócrita, menos frustrante, uma educação menos desprazerosa e mostrar para aluno que estudar faz bem, que é legal, que é gostoso aprender, crescer. E aí, para terminar de vez, eu trouxe aqui uma indicação de um livro, Aprendendo a Aprender. Isso aqui é um dos cursos mais vendidos no mundo, de uma autora chamada Barbara Oakley. É um curso, ela é da universidade, esqueci agora qual a universidade dela, depois eu procuro, mas ela vende esse curso na internet e esse curso é altamente visto no mundo inteiro. É o How to Learn to Learn, traduzido, Aprendendo a Aprender. É um livro interessante, é um livro denso, é um livro bacana para quem quiser aprender novas metodologias de aprendizagem. Fica aí uma sugestão, até porque é o tema da nossa live sobre Aprendendo a Aprender. Quero agradecer e me despedir, dizer que foi um prazer enorme participar desse papo aqui com você, mandar um salve aí, um beijo para todo mundo, convidar para a galera aparecer amanhã na minha live, 13h. Amanhã eu falo deste livro aqui do Cortella, quem quiser aparecer. A gente vai discutir muito sobre a atuação do jovem hoje na educação. É uma live que acontece 13h, no meu perfil. Eu chamo de Café Expresso com Edu VLLD. A live só dura 30, 40 minutos. E aí a proposta é passar conteúdo, falar do livro, aprender novo conhecimento. É isso. Edu, cara, obrigado por tudo, todas as palavras, por todo o carinho, por trazer a gente numa posição de pensar, de se reconstruir, de se reimaginar, de se colocar. Tenho um carinho muito grande e um respeito muito grande por você como educador, um cara fantástico que impactou já a vida de várias pessoas. E a nossa ideia, o nosso propósito é muito nesse também, de tentar impactar o máximo de pessoas possível. Obrigado mesmo pelo carinho aqui com a gente, com todo mundo. Agradecer a todo mundo que ficou aqui também com a gente. A Jovem Gênios, a galera já sabe de praxe. A gente terça e quinta tem a live, né, 6 horas da tarde. A gente também tem um grupo lá que está se ajudando. Cara, eu queria um grupo, que a ideia era a gente mandar o conteúdo, né? A galera da Jovem Gênios. Rapaz, a parada ganhou forma. A galera está se ajudando de uma maneira que tu não tem nem noção, Edu. Isso é muito legal, cara. Eu estou muito feliz. Então entrem lá, acessem o grupo lá no WhatsApp, no Telegram. Tem lá o link lá na nossa bio. Se você for professor do Fundamental 2, a Jovem Gênios também está disponibilizando gratuito a plataforma para vocês usarem. Mas lembrando, uma coisa muito importante que eu falei hoje, cara. A plataforma é só uma ferramenta. O que faz a diferença é você, filho. Isso aí. A gente que tem que mudar. Isso aí. É a metodologia. A gente só ajuda. É só um empurrãozinho. É só uma ferramenta. Isso aí. Uma ferramenta que funciona, que é legal. Mas depende de você, professor. Se entrar nessa jornada com a gente, é o caminho sem volta, hein? Se botar em educação digital, quiser inovar e ver seu aluno engajado, não tem para onde fugir. Muito bacana. O caminho é esse. Muito bacana. Ô, Bernardo, posso fazer só um pedido aqui rapidinho antes do tempo estourar? Claro. Você vai deixar essa live gravada? Vou. Eu vou deixar gravado aqui no nosso perfil, vou mandar no YouTube para ti, eu mando o link. Não, eu quero pedir para o pessoal que está aqui assistindo ainda para tirar um print e compartilhar nos Instagrams para fazer a galera depois assistir aqui no Jovem Gênios essa live, entendeu? Então a galera que está assistindo aí, faz um print aí, eu e o Bernardo. Isso aí. Faz um print aí. Boa.
E aí, posta aí nas suas redes sociais, marca Jovem Gênios, marca a gente, que é legal compartilhar um trabalho tão bacana aí que o Jovem Gênios está fazendo para chamar mais gente semana que vem. Valeu? Abraço, Fernando.